Uma boa noite a todos. É até difícil começar, porque a gente sempre fica muito emocionada aqui, pela natureza da vibração, que é uma vibração extremamente sutil e amorosa e, por outro lado, muito intensa, muito forte. E vendo aqui o filme, sempre quando chego, gosto de perguntar para a Vera como estão os andamentos, né, da Casa Nova, se pudermos assim dizer, e a gente fica emocionado e damos os parabéns mesmo, sabe? Porque, de fato, é uma construção material que está abrigando a olhos nus, não é? Uma construção espiritual que, com certeza, plasmada há certo tempo, nos mínimos detalhes, como no texto do nosso companheiro leu, na fala de Pastorino, para que sejamos todos nós, ora encarnados, recebidos em mais um centro de amor, de estudo e de luz, e também os desencarnados, que são encaminhados pelas equipes socorristas, pelas equipes doutrinárias. Sabemos que tantos dos nossos afetos queridos, que já estão na pátria espiritual, são tantas vezes, como dizia o nosso querido altivo fundador da Casa de Leon Denis, numa comunicação feita há uns 15 dias atrás, no Centro Leon Denis, como que os benfeitores espirituais, compreendendo a amorosidade, o cuidado, né, a vontade de proteger a cada um de nós encarnados, que estes nossos afetos do coração, tantas vezes, eles, para poder melhor nos ajudar de modo coerente, afinado, com a lei de justiça, amor e caridade, eles são trazidos nos centros espíritas sérios para poder eles também se beneficiar com os momentos de reflexão, conhecerem melhor a lei de Deus e poderem, então, ajudar de maneira ainda mais eficiente, não é, a todos nós, que aqui estamos sempre esperando pela ajuda deles, além da ajuda dos mentores espirituais, das casas às quais somos, né, ligados, e, obviamente, dos nossos queridos guias, protetores, anjos guardiães, não é? Nós não podíamos deixar de iniciar com estas palavras, porque as casas espíritas sérias, atualmente, elas têm importância fundamental na harmonização da psicosfera da cidade, do país e do planeta. E hoje vocês veem que o nosso tema já saiu dali, nós vamos repetir para vocês, está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de pecado pelo pensamento. E está exatamente no capítulo 8º, quando, no texto que fala de bem-aventurados os que têm puro coração, nós vamos ter no item 5, no 6 e também no 7, não é? Uma observação muito pertinente, como sempre, não é? De Mestre Kardec, porque fala, não é, daquilo que nos é trazido num texto do Evangelho que muitas vezes nós não nos detemos para compreendê-lo melhor. Na parte em que diz o adultério. E aí vou ler o texto que existe no Evangelho de Mateus e nós vamos pensar juntos. Aprendeste o que foi dito aos antigos, diz Jesus. Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com o mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, nós vamos ter Kardec fazendo a importantíssima reflexão de que a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus, muitas vezes, empregou este termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. E nós vamos, então, pensar juntos o que seria, não é, o significado intrínseco da palavra adultério. Adulterar o quê? Então, por que será que Jesus amplia, né, o entendimento desta palavra para que nós possamos buscar compreendê-la, não só, que já seria bastante, dentro de relações afetivas, relação de casal, mas no sentido amplo? Estaríamos, então, adulterando o quê para que fosse nomeado ainda no Evangelho, não é,
este fato como um pecado, que seria então o quê? No nosso entendimento doutrinário, seria o afastamento da lei de amor, justiça e caridade. Então, adulteraremos o que com os nossos maus pensamentos? Adulteraremos, não é, o sentido maior da lei de amor. Todos os momentos em que nós, pelos nossos pensamentos ainda insensatos, nós nos deixarmos levar por todo pensamento, por todo sentimento, e quiçá, então, pelas ações consequentes destes pensamentos e sentimentos, que sejam distantes do prumo da lei de amor, que tanto nos beneficia, porque ela provém do Pai, ela graça por toda a humanidade. Então, nós vamos pensar que nós vamos, então, estar atentos para não cairmos, né, dentro deste quadro de alterarmos negativamente, adulterarmos a maravilhosa lei de amor. Todas as vezes, então, repetindo, em que nós não conseguirmos emitir espontaneamente um pensamento coerente com a lei de amor, um pensamento de benevolência, um pensamento de compreensão, um pensamento de inclusão, um pensamento de aceitação, um pensamento, inclusive, que é talvez seja o âmbito mais complexo para nós atingirmos, que é, né, o pensamento que caminha junto com o sentimento maior de perdão. Então, nós vamos perceber que tem momentos que eu acho que todos nós, né, espíritos perfeitos que somos, como está aqui no Evangelho, nós, mesmo buscando caprichar cada vez mais e conduzirmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes de maneira coerente com a lei de amor, muitas vezes nós pensamos umas coisas que nós sabemos que estão fora da curva, como a meninada diz, né? A questão que é trazida aqui é o seguinte: e nesse momento, o que a gente faz? A gente sustém aquilo, detém aquele pensamento, corta, como a gente poderia dizer, este pensamento, ou nós fazemos de conta que não estamos entendendo, deixa a coisa graçar e, de uma maneira ainda muito mais grave, que acho que já não bate tanto dentro da faixa, né, nossa, de espíritos que estamos nos esforçando para atingirmos um patamar de maior, né, claridade espiritual, que seria de estarmos numa postura de nos comprazermos com o mal. Aí acho que ainda isso aí não temos mais, graças a Deus. Mas que a gente deixa escapar de vez em quando, deixa. E o mais complicado talvez seja em que, em alguns momentos, quando nós até percebemos que aquele pensamento está nos levando para uma faixa de um descontrole, de um afastamento com o prumo da lei, nós fazemos um pouco de conta, não é que não estamos entendendo muito bem, e deixamos a coisa ir para frente até que ela se instala, cria uma situação mais permanente na relação daquele tipo de pensamento, sentimento, e nós nos vemos, às vezes, numa situação bastante conflituosa e até externando este pensamento em ações menos boas. Então, eu vou ler aqui como é que é fechado esse texto do item 7, porque, na clareza de Kardec, nós vamos ter, então, um resumo disso, que seria: em resumo, a pessoa que não concebe o mau pensamento já progrediu. Aquela a quem esse pensamento, né, vem este pensamento, mas o repele, está próxima de alcançar progresso. E, finalmente, aquela que tem este pensamento e nele se satisfaz, ainda está sob toda a força do mal. Em uma, o trabalho está feito. Na outra, ele está por fazer. Deus, que é justo, leva em consideração todas essas diferenças ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos. Então, nós já compreendemos que, já que estamos na faixa intermediária do processo evolutivo, nós vamos ter umas recaídas volta e meia, e o que nós precisamos, não é, nos fortalecer, em que áreas e quais são as ferramentas que a doutrina, inclusive, tanto nos alerta e nos coloca, né, à mão, para que a gente possa não mais dar,
falando de uma maneira suave, essas bobeadas que muitas vezes nos levam a cometer atos bastante graves. Então, nós pensamos que Leon Denis traz, né, de uma maneira maravilhosa, naquele livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aquele capítulo onde ele fala, não é, da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, talvez seja exatamente por aí que a gente tem uma das portas de reflexão para nos ajudarmos. Quer dizer, nós iremos pensar o que é que nós podemos fazer para termos mais disciplina de pensamento. Porque na hora que brota aquele pensamento desarrazoado, impulsivo, que traz lá do fundo da alma aqueles sentimentos que nós já achávamos que já não tínhamos mais. Não acontece? Eu pensei isso. Eu senti, porque aquilo brota. E Leon Denis diz lindamente, vem do fundo do ser. Porque aquilo foi implantado, acolhido por pensamentos e sentimentos que, ao serem exteriorizados, muitas vezes só na faixa mental, mas na faixa mental, mesmo não tendo gerado ações que, pelas as consequências contundentes, iriam até nos alertar que aquilo não estava indo por um bom caminho, estes pensamentos, se foram acolhidos por nós durante séculos e séculos, em diversas encarnações, lá estão. Lá estão enraizados na tessitura do ser integral, isto é, estão ali impregnados em toda a estrutura do corpo mental e do corpo espiritual, que é o envoltório do nosso espírito. Então, o espírito pensa, sente aquela questão, dependendo da vontade que ele tem, fazendo uso do seu arbítrio, ele irá deter aquele pensamento, buscar como elaborar aquilo, sair daquela faixa, produzir pensamentos que seriam antídotos àquele tipo, não é, de vibração, ou não. Deixa para lá, vai deixando para a próxima, e na outra encarnação resolve esse pedaço, e não vai. E isto vai criando como uma panela de pressão na tessitura vibrátil que nós detemos. Então, nós passamos a armazenar determinada cota vibratória negativa que nós poderíamos tranquilamente elaborá-las, porque eu não sei se vocês concordam, mas imagino que dentro do nosso grau, né, de entendimento, de discernimento e, consequente, então, responsabilidade e arbítrio, nós estamos numa faixa bastante intermediária. Imagino que quando nós já estivermos, esperamos bem que todos lá cheguemos com bastante rapidez na faixa dos espíritos bons, né? Como o doutor Erma, né, mentor do nosso querido altivo, gostava de dizer, espíritos de bondade. Ele falava isso como uma vibração de bondade que não tinha como a gente não compreender, né? Então, os espíritos de bondade. Um dia a gente vai conseguir, porque a gente quer chegar lá, né? Estes espíritos de bondade, eles já conseguem ter, nas pequenas coisas que para nós podem ser diminutas do ponto de vista moral, um grau de lucidez, discernimento e exigência de prumo de moralidade que a gente ainda não tem condições ainda de perceber. Porque nós temos que dar conta daquilo que a gente já pode. E é esse o ponto que Leon Denis nos chama a atenção para nós termos a disciplina de pensamento para promovermos a reforma do nosso caráter cada vez para melhor, não é isso? Para a gente ficar um pouco menos tumultuados, mais felizes e percebermos, dentro de uma encarnação, podemos já nos felicitar com o impulso de progresso que nós já conseguimos realizar. Então, ele vai nos dizer isso, e é muito interessante, porque nós precisamos mesmo prestar muita atenção para que nós não fiquemos como depósitos das nossas vibrações menos boas. Se elas ainda existem, né, gente? Então, vamos trabalhá-las. E ele, então, vai trazer uma coisa muito interessante nesse capítulo, eu vou ler, porque olha o que Leon Denis nos diz. A fiscalização, que a gente não gosta muito dessa palavra, né? Fiscal e tal, está me controlando, tá, isso está aquilo, mas se a gente mesmo se fiscalizar, a situação fica preta.
Então, a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque o ato é mais evidente. Então, quando o nosso pensamento gera, né, um ato, este ato vai reverberar toda a natureza daquele pensamento e daquele sentimento que o geraram. Então, ele vai dizendo assim, implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente. O bom pensamento vai gerar o ato de bondade, né? E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Aí a gente se sente bem, né? Vai fazer o trabalho voluntário, terminou o trabalho, a gente pode estar exausto, até fluidicamente, mais desgastadinho, porque ninguém é de ferro, mas a gente tem uma felicidade de um tipo de vibração que em outras situações também de felicidade, na convivência familiar, profissional e tal, mas é de outra natureza, porque é uma felicidade da alma, não é? Porque nós estamos, então, afinizados com outros espíritos que têm estes pensamentos. E aí ele vai dizer, ao passo que, se nossos atos são... Espera vou voltar. Se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente, todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Ao passo que, se os nossos atos são bons e nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem. E continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências mais cedo ou mais tarde derramar-se-ão fatalmente sobre a nossa vida. Isso é muito interessante, mais interessante ainda vai ser o parágrafo seguinte, que vocês vão ver como ele vai nos esclarecer. Porque a questão é a seguinte, não adianta nada a gente ficar se enganando. Porque, às vezes, para os olhos dos outros, tudo bem, estamos ali e estamos fazendo tudo o que podemos e estamos até conseguindo um certo desempenho adequado. Mas e aquelas chagas morais que nós guardamos dentro de nós e que a gente tem até, a palavra vou pôr bem suave, nervoso de tocar? Chega ali, já entra em pânico porque já conhece e porque... precisa de prumo moral, e por isso o passe ajuda com o fluido penetrante no coronário e no frontal, para poder entrar no nosso psiquismo profundo, agitar a nossa mente, fazer com que a gente não tema se reconhecer como nós somos, que a gente consiga se olhar frente a frente e que a gente possa, então, ter a coragem necessária de, com o influxo vibratório dos bons espíritos, com o fluido magnetizado que eles nos concedem através dos médiuns, nós vamos sacudindo, gente, este campo mental que nós detemos, tendo olhos de ver e coragem de mexer. Porque quando a gente mergulha, não é verdade, em situações que a gente se envergonha, que a gente fez, pensou, agiu, ninguém sabe, mas eu sei, então eu me envergonho de mim mesma. A gente tem que ter prumo e humildade para poder, nesta hora, falar, me interessa, o meu espírito imortal necessita que eu tenha prumo, que eu tenha fé em Deus e que eu me disponha a enfrentar, inclusive, a repercussão vibratória. Não é isso que dói? Que está impregnada em mim daquela vibração menos boa, que se os outros não sabem, se não causou mal ostensivo a ninguém, mas a mim causou. Eu sofro no enfrentamento da recordação daquela vibração de determinado pensamento menos bom, que ao lembrar-me, repercute em mim. Mas aí tem que ir em frente, gente, não pode esmilinguir. Ah, não quero. Não, não produziu? E não está mais forte agora? Não confia nos espíritos, amigos? Então vamos mexer. E vamos mudar. Porque nós temos toda a ajuda possível do plano espiritual para isso e temos o entendimento que a doutrina nos traz para que nós não nos coloquemos mais uma vez na posição de autoflagelamento, para que nós não tenhamos, então, força moral, psíquica, de reconhecermos o erro e o transformarmos. Então, se está
salpicando volta e meia um pensamento inadequado, ele ainda habita ali. Achou um colo dentro de nós, do nosso psiquismo. Aí vamos dar um jeito de pôr esse povo para pensar diferente. Tirar essas vibrações, estudá-las, para que não seja necessário até a doença física para vir ajudar a estudar. Vamos transformar a vibração. Vamos fazer com que, né, a quantidade de pensamentos bons que na leitura, na meditação, na ação positiva, que elas vão trazer para nós a possibilidade de nos livrarmos desse lixo mental e psíquico que nós guardamos. Porque eles é que vão trazer esses pensamentos descontrolados. Quando eles não existirem mais, a gente não tem que controlá-los, aí vai ser ótimo. Mas, enquanto precisa, vamos aprender a controlá-lo. Mas agora eu vou chegar no parágrafo que eu tinha dito, porque eu acho tão interessante. Espírito bom é espírito bom, né? Até aqui a gente foi caminhando, acho que nos compreendemos e tal. Aí vem Leon Denis, mostra o outro lado da moeda. Porque a gente pode, nesta hora de pensar, pois é, a gente pensa na gente, pensa nos outros, né? Fulano não é assim, porque fulano é assado, fulano temperamental, fulano é bom. Então, fulano é falso, né? Porque ele fala uma coisa, vai na tribuna, fala, depois a gente encontra com ele na fila do banco, está lá esbravejando. Pois é, aí fica aquela situação. E como é que faz? Pois é, aí Leon Denis continua o raciocínio, dizendo, às vezes, observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos, os escritos, ele amplia, e as ações de certos homens, e somos levados por esta mesma contradição a duvidar de sua boa-fé, de sua sinceridade. Muitas vezes, não há mais do que uma interpretação errônea da nossa parte. Os atos destes homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Suas aspirações atuais, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Assim, tudo se combina e explica quando se consideram as coisas do largo ponto de vista da evolução. Ao passo que tudo fica obscuro, incompreensível, contraditório, com a teoria de uma vida única para cada um de nós. Então, né, relacionando este texto, que é pura misericórdia, que é puro entendimento, para que nós possamos nos colocar como quisermos, ou como este sujeito da ação, que muitas vezes busca agir da melhor maneira possível e que outras vezes não o consegue. Determinadas pessoas, ele abre aqui, inclusive, não é, a possibilidade de pensarmos nos escritores. Tantas vezes, escritores fabulosos do ponto de vista, né, da invenção literária, abordam muitas vezes alguns aspectos, né, de conteúdo dentro dos textos que muitas vezes nos assustam. E a gente pensa assim, mas como pode tanta capacidade intelectual e artística e, de repente, né, no cotidiano, no dia a dia, a pessoa se atrapalhar tanto, digamos assim, não é? E aí ele vai mostrando, Leon Denis, para que a gente não precisamos de estar coniventes com o mal, não é isso. E nem aplaudir algo como um texto ou um livro que seja inadequado para ajudar a todos nós a melhorarmos o nosso prumo moral. Mas nós podemos compreender que todos estamos numa caminhada a caminho, né, de um momento de mais equilíbrio, de maior contato com a lei de amor e com a maior possibilidade de nós podermos exalar do nosso próprio ser vibrações de aconchego e de luz que irão espontaneamente, sem precisarmos, às vezes, de palavras complicadas, sem precisarmos de insistir com parentes, filhos, amigos, naquele erro que cometeram ou na sua fragilidade psíquica ou moral. Nós seremos pequenos luzeiros
pequenos luzeiros. Não precisamos de ser retumbantes luzes, mas pequenos luzeiros junto àqueles com quem convivemos. Por quê? Porque a nossa irradiação, pelo esforço que fazemos, já o faz. Porque quando pensamos, vamos lá, nós estamos fazendo o quê? O Ian Doyle tem, num dos seus livros, né, uma observação sutil no meio de um conteúdo excelente, enorme, uma observação muito interessante sobre o que seria, então, o pensamento, porque seria a emissão fluídica, né, de um sentimento, né, ou de uma ideia. Volta e meia nos deparamos com os livros espíritas ou não, buscando entendimento melhor para diferenciar o que seria, então, a ideia e o que seria pensamento. Então, achei que a gente poderia pensar nisso aqui um pouquinho. Porque, do ponto de vista do Ian Doyle, que bate com o de Ernesto Bozano, que bate com o de Leadbeater, Pensamento e Vontade, o livro de Bozano, que tem também essa citação, é o seguinte: somos o quê? Princípios inteligentes, individualizados. Então, parte de quê? Deus, na 27, pergunta 27, né? Elemento espiritual, elemento material. Então, princípio inteligente ou princípio espiritual é o que somos, na essência. Mas para expressarmos-nos e fazermos crescer e potencializar, né, as potências da alma, como aqui está nesse livro de Leon Denis, os atributos do ser espiritual, há que fazer com que a emissão, né, de todas estas propriedades do princípio inteligente, que é o que somos, individualizado, ele está, né, que ela precise de entrar em parceria com as manifestações do elemento, então, material, o fluido, as inúmeras combinações do fluido cósmico universal. Então, nós vamos fazer uso deste fluido, que está muito bem organizado na nossa estrutura de ser integral que somos, não é? Na nossa casa mental, no nosso corpo mental, que é a parte mais sutil da estrutura do perispírito, que é envoltório do espírito, e ligando-se imediatamente às outras tantas dimensões do corpo espiritual, o corpo de relação que nós temos na espiritualidade. É interessante a gente pensar nisto, porque a ideia, nessa consideração do Ian Doyle, é interessante porque a ideia e o sentimento são atributos do princípio inteligente. Lembrando, Deus, nessa coluna aqui, elemento espiritual, princípio inteligente, ou então, o outro lado, nós teremos, né, para ver as combinações necessárias, o elemento material, que parte do fluido cósmico universal. Quando eu penso, né, ele diz que o pensamento já está no estágio em que a ideia e o sentimento já buscaram a forma de expressar-se mesmo dentro da nossa estrutura, já imantaram, então, todo o nosso corpo mental, já atravessaram, então, o corpo espiritual, se estamos encarnados, duplo etéreo, corpo físico, e já entramos em ação, e, através da aura, já espalhamos aquilo que é a expressão através dos elementos da matéria, do fluido cósmico universal, condizentes com ele, para falar de quê? Da nossa essência, do que somos, do que pensamos. É muito interessante isso. Porque nós vamos ter que trabalhar na essência. É o que nós somos de fato. Princípios inteligentes, princípios espirituais em evolução, que chegaremos algum dia a sermos espíritos puros, isentos de qualquer contaminação, dependência ou contato expressivo com a matéria. Para nós isso é muito difícil ainda. Pensamento abstrato para nós ainda é uma dificuldade. Mas é muito interessante. Olha, eu até anotei aqui, porque o livro era enorme, mas pelo menos aqui a frase que ele traz, o Ian Doyle, definiríamos então o pensamento como a matéria fluídica
que manifesta os sentimentos e as ideias da alma, pura e simples. Né? E aí, ele cita também, então, Bozano, nesse livro que é lindo, né? Pensamento e Vontade, dizendo assim, o corpo mental, vamos repetir, o corpo mental parte da estrutura, né, do perispírito, é a parte mais sutil do perispírito, a que expressa de maneira, digamos, mais fiel exatamente a ideia e o sentimento. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo. Olha que lindo. Ora, este estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental tem a propriedade de atrair a si, no meio etéreo, aqueles outros pensamentos que lhes são afinados e condizentes. Então, é lógico que não é um pedaço do corpo mental que sai quando ele fala uma fração. É a emissão, né, vibratória, que cria o quê, gente? Já que a matéria forma pensamento, formas pensamento, ondas mentais que terão as velocidades as mais diferentes, velocidades estas que vão atestar a natureza da pureza, como é aqui, então, o texto do Evangelho, que seria a não contaminação com ideias menos boas. Pureza é isso. Não está contaminado com ideia que não presta para o nosso crescimento, nem para os outros. Sendo bem simples, né? Então, vocês veem, nós somos um organismo admirável de produção de pensamentos. Porque os nossos pensamentos são a emissão vibratória daquilo que nós sentimos, das ideias que nós podemos ter. E daí, todo o processo civilizatório, nos diz Leon Denis, está embasado nesse sistema. Porque estas emissões que vêm e que estão em contato, aí não está dizendo que entram em contato com ideias que lhes são afins e semelhantes, quando nós, através da prece, elevamos o nosso pensamento, quando nós, através de um mistério que nos cabe, dentro de um trabalho profissional, dentro de um trabalho voluntário, nós concentramos, outra coisa que Leon Denis chama a atenção, não tem como fazer um pensamento ter uma disciplina se a gente não sabe concentrá-lo, porque pulula para tudo que é lado. Isso é uma dificuldade cultural nossa. Puxa o pensamento, foca, pontua, uma coisa de cada vez. Não é por acaso que o texto do comentário inicial do preparo, então, às vezes as coisas pequenas, mas eu vou me disciplinando, e eu vou puxando e vou o quê? Emitindo o meu pensamento de pedido, a comunhão possível com os pensamentos melhores. Eu tiro o melhor de mim. Eu busco dentro do meu reservatório psíquico aquilo que eu já tenho expresso e que me retrata fielmente como um filho de Deus. Isso quer dizer filho do amor, filho de bondade. E isso que eu tenho de bondade me liga sistematicamente, sem problemas de distâncias físicas, a seres como um Francisco de Assis, que foi João Evangelista, a seres como uma Madre Teresa, a seres como pessoas comuns do ponto de vista histórico, mas que são pessoas que na rua você vê se dobrarem para poder ajudar um outro que está tão necessitado quanto ele, e a gente passa batido porque não tem tempo, porque tem que ir no banco, tem que fazer não sei o quê, e o outro atende. Estes movimentos de bondade são aqueles que expressam o coração dos espíritos que já estão continuamente respirando essa atmosfera de luz. E eles nos inspiram, porque na hora que nós fazemos uma oração, sabe o que acontece? Nós emitimos fluido magnético. A gente acha que está no mundo da lua. Não. Tem uma fisicalidade na oração. Quando a gente está encarnado, com a característica do nosso componente de fluido, né, animal. Mas quando estamos desencarnados na nossa faixa,
Oramos, a gente vê pelos livros todos de André Luiz. E esta emissão, ela tem uma fisicalidade, ela tem uma potência fluídica, de substância, ela tem um magnetismo. E ela vai se juntar exatamente àqueles que nos são afins. Ela vai fazer com que a emissão de um pedido que se faça de proteção para o bem pensar, de proteção para bem disciplinar-se, de proteção para poder ter a coragem de romper determinados parâmetros internos, não se envergonhar de si mesmo e buscar substituir, esta é a palavra, aquelas atitudes que antes fazíamos e muitas vezes repetíamos, não é verdade, companheiros? Por mais vergonha de enfrentarmos a nós mesmos, no silêncio da nossa mente, do nosso coração, aquelas dificuldades das quais nos envergonhamos, em vez de enfrentá-las e substituí-las, porque a energia gasta é igual, tanto para eu deplorar daquilo que fiz, quanto para eu inaugurar uma nova atitude. Então, vamos usar a nossa energia para que a gente possa isto fazê-lo. Vamos começar de algum lugar. Vamos buscar fazer coisas que ainda não fizemos, mas que retratam aquilo que já podemos fazer, porque existe em nós esta potência divina e ela já está aflorada. Não somos espíritos nos primeiros passos reencarnatórios, ditos primitivos, nem gosto desta palavra. Nos primeiros passos. São espíritos que estão inaugurando, nós todos inauguramos também este caminhar. E como é que a gente vai descobrir? Olha para si, em vez de sempre olhar o lado ruim, está difícil olhar as faltas morais, olha junto a qualidade que já detém. Olha junto aquilo que pode ser útil na comunidade que está. Olha junto aquilo que a juventude que está aí, que é admirável. Admirável. Eu não sei, tem sempre esse negócio de geração a geração, mas essa geração que está agora é de aplaudir de pé. Porque com todas as dificuldades, não estou dizendo que são todos certinhos e que acertam as coisas e que não tem conflitos. Tem um monte de conflitos. Bravos, tem conflitos. Se dispõe a questionar, se dispõe a pensar, se dispõe a inaugurar novos sistemas. Não aceitam repetir padrões envelhecidos como está na doutrina. Um aspecto carrunchoso, né, do passado, naqueles prédios que se demolem. Então, é isto. Esta juventude aí está. E onde está a juventude espiritual que todos nós podemos estar com 90 anos detemos? Cada um na sua faixa. Com licença, meninada. Mas nós também. Ó. História é essa de terceira idade, quarta idade, quinta idade, não estou nem aí qual é o número. Acontece que tem uma questão. Eu também quero. Eu quero poder ter a oportunidade, nesta encarnação ainda, de deixar um legado discreto. Um legado, muitas vezes, íntimo, mas um legado que, nem falo exemplo, gente, pela maneira de viver, consegue distribuir ao seu redor momentos de mais paz para os outros. Vocês não conhecem pessoas que, às vezes, como era o nosso altivo, né, que chegava num lugar exausto, de um canto para o outro, entrava, a gente tentava se controlar, mas não se controlava também, não. Aí ia todo mundo atrás dele, enquanto ele saía de um carro e passava na livraria do centro, para beber uma água, para entrar já no trabalho da psicografia, mas, coitado, não podia nem andar, porque era assim, 20 ao lado para tentar dar um abraço. Por quê? Porque o campo magnético dessas criaturas de bondade ainda nos inspiram. Não é que nos pacificam somente. Não é que nos alimentam a esperança e nos servem de exemplo. É que eles nos impulsionam para melhor, porque nós vivenciamos o estado vibratório que seres de bondade conseguem exalar. Que a gente consiga também. Pequenina que seja a nossa vibração, mas que ela possa também deixar um rastro suave por onde a gente passar.
Que Deus nos ajude nesta empreitada. Paz e bem a todos.